Bom, a gente vai falar sobre um artigo que fala sobre o manejo cirúrgico de um low grade achado no exame de imagem de forma incidental. Quando a gente tem um glioma low grade, a maioria dos doentes eles são diagnosticados depois de um episódio de crise convulsiva ou um déficit focal, porém, eventualmente, eles podem ser diagnosticados de uma forma acidental, por exame de imagem de rotina ou outro caso. A conduta nesses casos do glioma de baixo grau incidental é controversa, ficando na dúvida se a gente deve fazer o acompanhamento e a observação da lesão ou se a gente tem que fazer a ressecção cirúrgica precocemente. E esse artigo tem o objetivo principalmente de sanar essa dúvida. A opção pelo tratamento conservador é descrito que ela tem uma relação com o aumento do tumor e tem também um maior risco de transformação maligna e piora da sobrevida. O estudo vai reportar sua experiência no tratamento cirúrgico, nos low grades, descrevendo o seu desfecho neurológico e a taxa de sobrevida e as complicações cirúrgicas dos procedimentos. Os casos foram pegos no estudo retrospectivo, com glioma grau 2, no período de 97 e 2019. E os casos foram considerados incidentais quando a imagem do low grade foi encontrada em doentes assintomáticos, doentes que sofreram um TCE e por isso fizeram a tomografia, pacientes com sinusite fizeram o exame de imagem e viram ali, paciente que tinha uma queixa de cefaleia com aspecto mais de enxaqueca, sem ser uma cefaleia que fosse justificada por efeitos de massa, também foram alocados nesse achado incidental, ou pacientes que tinham sintomas focais, porém que não eram relacionados com a área onde o tumor estava. Quando a gente faz a análise das características dos grupos dos pacientes, a gente tem que, em maior destaque, a média de idade dos gliomas incidentais de 39 a 40 anos de idade. Quando a clínica era de convulsão, ele era considerado um low grade sintomático. E a localização mais comum dos low grades incidentais é no lobo frontal. E assim também nos sintomáticos do lobo frontal também foi predominante, na localização da lesão. A média de volume em centímetros cúbicos do tumor nos incidentais era bem menor, de 22 centímetros cúbicos, e o sintomático era bem maior, mais do que o dobro. A média de tempo de observação em meses que o estudo viu foi de 3 meses, com a média de crescimento do tumor nesse período de quase 4 centímetros cúbicos. Esse gráfico tem o objetivo de mostrar que, com o passar dos anos, o número de ressecções de tumor low grade foi aumentando naquela instituição, mostrando que tinha uma capacidade de operar maior e de diagnosticar mais casos também. E aqui é um gráficozinho que mostra que 43 dos 113 pacientes com low grade incidental, o tumor foi observado com uma série de imagens por mais de 6 meses antes de ressecar o tumor. E ele mostra nesse gráfico como que o tumor se comportou no crescimento dele. O primeiro gráfico, o gráfico da esquerda, mostra o crescimento absoluto volumétrico do tumor, E aqui mostrou para a gente que todos os tumores eles tiveram um aumento de tamanho. Todos os tumores foi visto uma mudança de tamanho. E foi descrito também que alguns pacientes demonstraram aceleração na rapidez de crescimento depois de operado. E o gráfico da direita mostra o crescimento relativo do tumor observado, que mostra a porcentagem, se o tumor, aqui é o volume total em centímetros cúbicos, aqui é a porcentagem do quanto que o tumor cresceu. Bom, a tabela 2 traz para a gente as características moleculares do tumor, as características cirúrgicas da extensão de ressecção. Fala também sobre sobrevida e tumor residual que ficou também. Vale destacar aqui que em relação às características moleculares, o IDH wild type foi bem mais comum nos tumores sintomáticos,
Porém, o artigo diz que não há diferença na característica molecular e patológica no diagnóstico entre os pacientes com o glioma sintomático e o glioma incidental. Aqui mostra a taxa de ressecção também, né? Se ressecou 100% do tumor, 95% do tumor, né? Nos dois grupos, comparando. A média de sobrevida em anos, no glioma sintomático foi de 14 anos e meio, e no glioma incidental, a sobrevida não foi vista, não foi alcançada. A tabela 3 do artigo traz para a gente as complicações que aconteceram dos doentes do low grade incidental. Mostra aqui alguns déficits focais, motor, visual, síndrome de Gerstmann, né? Sequela de linguagem, complicações médicas, clínicas. Aí essa tabela mostra o que teve no artigo. Essa é a tabela que mostra a sobrevida geral dos pacientes comparando o low grade incidental e o low grade sintomático. No geral, a sobrevida foi significativamente maior para os pacientes que tinham tumor incidental do que aqueles que tinham tumor sintomático. A média de sobrevida do doente sintomático foi de 14 anos e meio, enquanto a média de sobrevida do paciente com low grade incidental não foi vista durante o estudo inteiro. Não teve caso de óbito durante o estudo. E aqui na tabelinha a gente vê o sintomático, que é o azul, e o amarelinho, que é o incidental. O incidental sempre ficando com a sobrevida acima nesses dois gráficos aqui. Onde no gráfico A a gente vê a sobrevida geral. No gráfico B a gente vê a sobrevida comparada com a taxa de ressecção do tumor, mostrando que mesmo quando tira o tumor quase completo, né, quando tem uma ressecção maior do que 95% nos dois tumores, mesmo assim a taxa de sobrevida do low grade incidental permanece acima do low grade sintomático. E o gráfico C mostra a progressão de malignidade livre de sobrevida, que aí sim é parecida nos dois tumores. Apesar disso, o artigo descreve que a razão de transformação maligna foi maior nos doentes sintomáticos, numa taxa de 20% nos doentes sintomáticos e nos low grades incidentais de 9,7%. Porém, não teve diferença quando a gente pega isso e analisa junto à sobrevida, que é o que faz esse gráfico aqui. E a grande discussão do artigo no final é decidir se vai ficar observando ou se vai operar logo. Como dito no artigo também, os low grades têm aumentado o número absoluto de ressecção, porque têm sido mais diagnosticados. E dado os achados do estudo, o estudo acredita que esses tumores podem ser removidos de forma segura, os pacientes podem se beneficiar com a intervenção cirúrgica precoce. Na discussão fala também que a observação antes de ressecar frequentemente é encontrado um crescimento do tumor, né? A taxa de crescimento que foi encontrada no artigo foi de 3,9 centímetros cúbicos por ano. E esse número é consistente com outros estudos que pesquisam o mesmo assunto. O estudo também achou que, no geral, a sobrevida foi maior nos pacientes que tinham low grade incidental do que aqueles que tinham low grade sintomático. Apesar desses achados, isso também foi encontrado quando a gente compara a taxa de ressecção e sobrevida, como já falou naqueles gráficos, né, que é maior também nos incidentais, e também fala sobre aquela taxa de transformação maligna que foi mais reportada nos tumores sintomáticos do que nos tumores incidentais. E além disso, o tratamento cirúrgico precoce por low grade incidental pode evitar complicações, podem ser mais econômicos para o sistema de saúde, e se tiver um tratamento adjuvante, ele tem uma taxa ainda melhor. E é importante dizer também que em 13% dos low grades incidentais foi encontrado o IDH wild type. Bom, esse é um
uma tabela 4 que mostra os achados na literatura de outros estudos, né, que foi comparado. E no final, a conclusão do presente estudo foi que, no geral, os low-grades incidentais costumam ser menores do que os sintomáticos. Os tumores incidentais são mais comuns em mulheres. A morbidade operatória é pequena e os low-grades incidentais têm uma sobrevida maior do que os sintomáticos, mesmo quando a gente tem uma ressecção maior do que 95% nos dois grupos.